onde que eu disse para ela, doutora, ela disse, vereador, mas você está defendendo uma área de preservação ambiental para que... Mas doutora, esse povo vive ali há mais de 20 anos, na época que eu falei com ela, e hoje tem mais de 25, 30 anos, tem gente que mora ali quase 40 anos, o do início já mora quase 40 anos, mas eu disse para ela, doutora, na realidade eu estou aqui buscando a função social, é o direito de moradia que essas pessoas têm. A senhora acha que as pessoas que estão morando ali na margem da BR é porque ela tem uma casa na Avenida Soares Lopes ou uma casa no centro da cidade ou em outro bairro? Não, estão morando ali porque é a opção que ela teve para morar ali, e ali construíram com todos os seus esforços, fizeram as suas casas e estão criando os seus filhos ali, e assim sobreviveram dali há muitos anos. Mas chega hoje, mais uma vez, senhor presidente, o governo do estado, sem respeito nenhum àquela comunidade, àquela população, simplesmente, vereador Nerival, sai notificando o vereador Jefferson Moraes, notificando as pessoas, inclusive, dando prazo para desocupar, que vão meter o trator para derrubar aquelas casas. Isso é uma falta de respeito. O governo do estado não olha o lado, e muito menos da dignidade da pessoa humana, o princípio constitucional, ele não respeita. Infelizmente, é isso que está acontecendo, meu povo. O governo do estado fechou um hospital regional sem antes saber se o município de Ilhéus tinha uma atenção básica para suportar a demanda do hospital regional. O governo do estado ontem, em uma audiência lá na Justiça Federal, a qual eu participei, sobre a BR-251 Ilhéus Borarema, encaminhou o superintendente, o senhor Saulo Fontes, onde o senhor Saulo Fontes, querendo desvirtuar o processo da audiência, falando da BR-415, que não tem nada a ver. O procurador do estado malmente leu o processo, a página da última audiência, o que o estado se comprometeu de fazer em 15 quilômetros de asfalto da BR-251, senhor presidente, simplesmente desrespeitando aquela comunidade. E assim ele desrespeita o São Domingos, e assim ele desrespeita Ilhéus. Isso é uma falta de respeito, não é só com o norte não, meu amigo. Nós estamos aqui para defender Ilhéus e o norte tem que ser defendido, o norte tem que ser olhado. Já basta o sofrimento que passa todo o entorno do São Domingos, do São Miguel, com o avanço da maré devido à construção do porto. E ninguém está ali se preocupando, o estado sabe daquilo ali, foi diversas audiências públicas, foi diversas reuniões, inclusive com o engenheiro Belove, que esteve lá e falou que ele comunicou há 30 anos atrás que isso ia acontecer, e o que deveria ser feito para evitar isso, mas ninguém se preocupou, sabe por que não se preocupou? O governo do estado não está se preocupando com a gente não aqui em Ilhéus, gente, é simplesmente isso, é isso que eu queria deixar bem claro. Presidente. Vereador Nerival. Presidente, é mais um problema que a gente tem que arregaçar as mangas e ir para cima do governo do estado. O rapaz aí falou quase emocionado, porque é muitos e muitos anos daquele problema e problema prolongando. Tadeu, toda justiça tem um começo e tem um fim. E nesse caso parece que não tem. Aqui é a casa do povo. Não é isso? Então, presidente, a gente tem que debruçar nesse problema aí e dizer aos moradores do São Domingos que pode contar comigo, pode contar com minha presença, que eu estarei lá. Viu? Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Vereador Macrise. Além do requerimento em relação ao vereador Tarcísio,
Tem um requerimento já de várias sessões que o senhor Marcolino, que representa uma frente evangélica por direito democrático, que tinha solicitado a esta casa também um tempo regimental, e há algumas sessões que ele vinha tentando já fazer uso e chegou em alguns dias no horário já da ordem do dia, e da última vez não tinha sessão. Então gostaria de pedir a Vossa Excelência que também garantisse esse requerimento que já foi solicitado a algumas sessões do senhor Marcolino. Marcolino é o tempo de 10 minutos que foi pedido através já de alguns meses, de um mês mais ou menos. Vossa Excelência tem mandado em minhas vontades, vereador Marquinhos? Não me iluda. Dez minutos no painel aí, Everton. Ei, o problema é que eu sou baixo, né? Tranquilo. Antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas que estão presentes aqui na Casa Popular, na Casa do Povo. Como o vereador Macrise disse e o vereador Lucas, para alguns eu me chamo Marcolino, mas ultimamente eu ando me apresentando como o nome que meu pai e minha mãe me deu, Marcos Vinícius. E eu quero dizer a vocês que eu nunca saberei o que significa a dor de parto, literalmente. No entanto, eu sinto nascer algo que está sendo gerado dentro de mim há meses. Como eu disse, eu me chamo Marcos Vinícius Vieira Reis, mas me popularizei pelo nome de Marcolino, nome que ainda tento identificar a origem. Pois bem, eu quero falar com vocês, né, que escutam agora nessa tribuna, sobre um tema caro, complexo, no entanto fácil de ser entendido. Um pouco de silêncio aí para a gente garantir a palavra aqui da tribuna. Obrigado, vereador. Eu quero falar com vocês sobre um tema caro, sobre política e religião, e sobre espiritualidade e cidadania. E é necessário, antes de mais nada, abordar alguns conceitos, antes de eu continuar a falar com vocês. Primeiro, há anos eu deixei de ser militante em movimentos sociais, como fui movimento sindical, estudantil, negro, por motivo de saúde primeiramente, e depois por escolha particular. Segundo, eu queria falar que a mentalidade reducionista de que política é escândalo de corrupção ou apenas eleições periódicas ou confusões é fruto de pouca participação cidadã e fomento do analfabetismo político. Política é o equilíbrio do bem viver e bem comum, é a busca pela melhoria da vida das pessoas, antes de mais nada. Terceiro, eu quero dizer a vocês que religião é diferente de espiritualidade, ao menos ao meu ponto de vista e ao meu ponto de viver. Religião cria dogmas e regras, e a espiritualidade liberta e traz um estilo de bem viver. Dito isso a vocês, eu prossigo dizendo a vocês o seguinte, que a minha parcela etária que eu componho, que é a parcela da juventude, hoje vive um ambiente hostil e muito ruim para se viver. A minha adolescência e início da vida adulta, ela foi marcada pela política, como participação ou co-realizador de conferências, seminários, congressos, caloradas, eventos diversos, passeatas, manifestações, protestos, caminhadas, audiências públicas, palestras e outras atividades que me forjaram a mentalidade. Qual mentalidade? Perceber, analisar, conjecturar, definir conjunturas e contextualizar as nossas vidas sociais, econômicas e políticas. Meus últimos anos de mocidade, eu estou me saboreando com a mentalidade da fé cristã. Me fizeram conhecer um jovem da periferia semi-rural chamado Jesus de Nazaré, que é o advogado, antes de mais nada, o advogado não da prostituição, mas o advogado da prostituta. Ele nos ensinou a amar a pessoa por ela ser
uma pessoa digna de amor, mesmo que ela cometa maldade para si ou para o outro. Ele sim que é o filho de um Deus ágape, antes de mais nada. E por consequência ao conhecimento de Jesus de Nazaré, eu também conheci as vivências do jovem Daniel e seu protagonismo em defesa do que ele acreditava, porque ele enfrentava as imposições do império genocida da sua época e também da jovem Esther, que foi uma rainha novinha e que diante de uma guerra quebrou protocolos e se posicionou em favor do seu povo. Antes de mais nada, e diante dessas referências, é notório a gente perceber que há uma incompatibilidade de uma vida baseada na Bíblia com uma vida passiva e alheia às circunstâncias equivocadas do cotidiano humano. Passividade cidadã é, portanto, ação desconexa ao evangelho genuíno. Ser jovem cristão como sou, é sim imitar Daniel, é sim imitar Esther e também Jesus de Nazaré. É imitar a habilidade política de conciliação e diálogo que a rainha Esther dominava. Estamos vivendo os tempos complexos e cabe a nós estabelecermos o reinado da justiça em paz e do amor, através de nossas atitudes cotidianas em todos os espaços de relacionamento diário. Cabe a nós a participação direta ou indireta na política, acima de tudo, exercendo cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim a verdadeira paz seja estabelecida. Essa é a hora do propósito da nossa juventude ser exercida, pois todas as vidas importam. E dito isso, uma carta que escrevi há alguns meses atrás, dado a indignação que habitava dentro de mim, dada principalmente a um mover do qual eu acredito e tenho muita fé, que é o mover de um Cristo libertador, um Cristo que amava acima de tudo, é que hoje eu componho a Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático de Direito, que é uma frente que hoje nós somos mais de 9.000 pessoas de todo o Brasil, que a gente se reúne, se organiza e com a nossa fé, através da nossa fé, a gente é totalmente contrário a qualquer pessoa, a qualquer grupo que for contrário a isso que Cristo representa. Então, eu quero dizer que a nossa frente, ela emitiu uma carta, e ela diz o seguinte, que nós somos um movimento nascido do meio cristão evangélico, com os objetivos de promover a justiça social antes de mais nada, a defesa de todos os direitos garantidos pela Constituição brasileira, os direitos civis, políticos, social, econômico, cultural e por aí vai. E pela legislação internacional de direitos humanos, que esse ano completa 70 anos, enfrentar qualquer violação de direitos humanos, lutando pela garantia do Estado Democrático de Direito, é sim o nosso dever enquanto evangélico. A frente, ela surge nesse momento de grande crise, de aflição, angústia e incitação ao ódio, vividos pela nação brasileira, com ataques frontais ao pleno exercício da democracia. A ausência de serenidade e alcautela nesses momentos críticos tem despertado muita preocupação. E teme-se que o acirramento provocado pela ruptura democrática que está em curso venha custar mais vidas humanas. Conquanto a gente tem entre os membros desse movimento, como em todo o universo evangélico, as mais diversas opiniões, ideologias e opções partidárias, e também opções não partidárias. E é comum a defesa da tolerância, da paz, da justiça e, conforme a orientação das Escrituras Sagradas, a gente deseja, a partir da nossa frente, sempre se posicionar a respeito dessas questões e desses acontecimentos. Eu venho dizer a vocês aqui nessa casa popular que todos os membros declaram que, como cristãos, nós rejeitamos e denunciamos com veemência a corrupção, a iniquidade, a impunidade e o ataque ao Estado Democrático de Direito. Esses desvios, eles fazem com que o pão não esteja na mesa do pobre e deixem que os enfermos e os órfãos estejam desamparados. A gente entende que a corrupção e a impunidade, ela tem sido um problema endêmico na sociedade brasileira e que a indignação de todos nós contra isso é justa, inclusive profética. Contudo, a gente rejeita a igualdade, igualmente por isso a gente rejeita toda indignação pecaminosa que suplanta a ordenação jurídica, que haja principalmente a parcialidade, que dissemina o ódio e o desejo de vingança entre os brasileiros, que inclusive, vereadores aqui presentes, que inclusive, população de Ilhéus aqui presente, está dividindo famílias, está dividindo amizades de mais de 30 anos, está dividindo esposa do seu amor,
está dividindo irmãos e irmãs simplesmente por um discurso de ódio que está sendo propagado por figuras políticas que hoje, infelizmente, encontram nas urnas e em vários outros ambientes a sua oportunidade do seu oportunismo. Nós somos favoráveis e em que todos, inclusive em quais posições que ocupemos ou quais camadas da sociedade, a gente denuncia de forma que a lei há um possível crime e que esses crimes sejam sim investigados e julgados. Porém, só se faz justiça civil pela aplicação rigorosa e exclusiva da lei. Não concordamos que os ritos necessários para o juízo legal sejam adulterados apenas para atender a um clamor público específico. Nós rejeitamos a postura midiática tendenciosa com divulgações editadas dos processos investigativos que andam acontecendo em nosso país. Essa prática, ela é irrefletida apenas e tem movido dias de aflição e angústia para nós brasileiros e ilhéenses dessa terra amada. Além de propagar o ódio e a intolerância com quem pensa de forma diferente sobre a conduta dos processos. Por isso nós pedimos que a vocês ilhéenses que escutam, pedimos à nação brasileira que através das redes sociais nos acompanha, e em especial aos nossos irmãos em Cristo, muita cautela. Bota 1 minuto para concluir, por gentileza, só para concluir. Para concluir, a gente solicita muita cautela e serenidade e que o desejo de justiça não nos torne injustos. Sem sombra de dúvida, Ele não, Jesus sempre. Obrigado. Obrigado, senhor Marcolino. Marcolino não, Marcos Vinícius. Desculpa.